Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos falar um pouquinho com o Jairo Cavalcante. Tudo bem, Jairo? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Maravilha. O Jairo, então a gente agradece, né, sua disponibilidade, trazer suas leituras, suas reflexões para quem está nos assistindo. O Jairo, ele é lá de João Pessoa e ele é membro da Sociedade Teosófica há 13 anos. Ele faz parte da loja Esperança e ele é formado em Ciências Contábeis. Ele exerceu também cargo de auditor da Receita Federal e aposentado, né? Hoje é aposentado. Também é artista plástico. Ele faz, inclusive, várias artes. Quem acompanha, né, as mídias da Sociedade Teosófica, tem muitas artes ali que foram criação e edição do Jairo, às vezes a logo da ST, né, e tem outras artes comemorativas também, do centenário da Sociedade Teosófica. O Jairo costuma fazer várias artes ali, algumas capas de livros também, de publicações independentes. O Jairo tem várias artes aí publicadas, e ele tem um foco de estudo, né, dentro da literatura teosófica, tem um foco de estudo na Doutrina Secreta, que é a principal obra, né, de Helena Blavatsky. E hoje nós iremos falar sobre um livro que, para muita gente, para muitos de nós, para mim, inclusive, ele não é um livro de fácil estudo, justamente por ele ser... ele tem uma linguagem bem orientalista, né? O que isso quer dizer, né? Ele é um livro de sutras. O que são sutras? Então, são pequenas frases de grande profundidade. Então, são objetos de meditação, como dizem, né? Então, são frases que você, numa primeira leitura, não necessariamente você entende ela, e talvez você precise de várias leituras e reflexões e levar, né? Então, é um livro que não é um livro curto, é o Vivekachudamani. Então, ele traz esses sutras de autoria do Shankara, que foi uma das grandes figuras aí da filosofia indiana, da espiritualidade indiana, né? Então, o Vivekachudamani, a joia suprema da sabedoria, e ele traz, então, os sutras e os comentários. Então, tem um sutra e um comentário do Murilo Nunes de Azevedo, que foi presidente da Sociedade Teosófica no Brasil. Temos livros, né, de autoria dele publicado pela editora Teosófica, tem artigos dele na revista Sofia. Foi uma pessoa que contribuiu muito com esse conteúdo, uma figura importante aí no budismo no Brasil, né, budismo terra pura, pessoa que, né, foi monge, participou, divulgou, e também no meio teosófico. Jairo, então traz para quem não está familiarizado um pouquinho sobre a origem desse texto, né? Então, qual é a origem desse texto? Da onde vem? Qual é a função dele? E que impacto ele traz para as pessoas, para os leitores, para você também, de sua experiência pessoal de leitura? Bom, o Vivekachudamani é um texto, assim, na qual a linguagem utilizada é como se fosse de um guru, um mestre, perante um discípulo, né? Então, o guru procurou esse mestre, né? E ele começa a ministrar o ensinamento, né? Em busca da libertação, aquela coisa toda. A base é isso aí, né? E, na realidade, segundo é citado no próprio texto, é o mestre Govinda, que foi o mestre de Shankara, né? Foi o mestre que ele encontrou, ele perambulou pelo mundo e terminou encontrando esse mestre em umas cavernas lá na Índia, e aí ficou lá e ele começou a ser ministrado esse ensinamento a ele, né? E para quem nunca teve contato, Jairo, com esse tipo de texto, né, ou com esse texto específico, e encontra, assim, alguma dificuldade de entendimento na primeira leitura, que dicas que você daria de método de estudo? Assim? O que funciona para você? Inclusive, eu tinha até anotado aqui, para não esquecer exatamente esse ponto que você está falando, né? Que a minha abordagem dessa obra
você já falou um pouco sobre o Murilo. O Murilo era um monge budista, né? Era um cara, um profundo estudioso do assunto. Ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil dessa linhagem zen budista, né? E tudo mais. Era um cara de profundeza muito grande. Ele faz os comentários dele são maravilhosos. Porém, a minha sugestão é para quem for abordar essa obra, a primeira hora, ele leia a obra como completo, os textos diretos, sem o comentário, né? Eu vou dizer por quê. Porque a gente tem um elemento interno, intuitivo, que essa linguagem utilizada por essa obra, ela é canalizada para exatamente essa realidade interna nossa. Então, se a gente for já ler junto com um comentário, isso quebra um pouco dessa conexão que se pretende quando se lê um texto desse, né? Então, como é já um mestre falando para um discípulo, você tem que se colocar na posição de um discípulo que realmente está recebendo aquela instrução, né? Então, você começa a leitura muito lentamente, só do texto principal, né? Então, você vai lendo cada sutra daquele e meditando, né? Cada um deles, lentamente. Existia até um conselho, perguntaram até uma vez a Blavatsky, como é que se deveria ser o estudo de algo que um texto esotérico, como a doutrina secreta, seria feito. Ela disse, leia 5 minutos e medite pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Ou seja, em relação a esse texto que a gente está falando especificamente, cada sutra daquele você deve meditar em cima dele, ler muito lentamente e ir mastigando cada palavra daquela, passar até um dia todo com aquilo naquela ideia na cabeça, aquela coisa assim, isso frutifica bastante, né? Então, você lendo dessa forma, você vai também anotando, fazendo suas anotações do que é que você entendeu daqui em relação àquele verso, àquele sutra, vai fazendo suas anotações, vai meditando naquilo ali e vai lendo, né? Isso é um processo lento. Esse livro, apesar de ser um livro curto, tem, na realidade, a versão dele tem 500, essa versão tem 581 sutras ou versos, alguns têm 580, varia um pouco das versões aí. Então, alguns sutras foram juntados, né, outros foram quebrados, e assim, então resulta numa numeração um pouco diferente. Mas o contexto é o mesmo, né? Então, você vai ali lendo lentamente, cada dia, aquilo ali. Eu aconselho ser um livro de cabeceira, né? Pode ser atualmente eu estou com A Voz de Silêncio, é o meu livro de cabeceira, que eu leio todo momento, toda hora. Eu vou buscar um refúgio de alguma sabedoria nesse livro. Mas já passou também o Vivekachudamani para fazer, ou seja, eu vou aqui e acolá mudando de livros de cabeceira, né? Não é um permanente. Mas são livros assim, de cabeceiras. Esses são livros que você está ali perto, ali, aí você lá consulta, medita naquilo, e assim vai. Então, vagamente, você vai lendo esse livro até o final. Depois de feito isso, feitas as anotações, tudinho, sim, aí você volta para o primeiro sutra e começa a ler ele já com o seu entendimento, aí vai ver o comentário do Murilo. Aí você vai ver que fantástico é a experiência de você ter feito esse trabalho e ver o comentário de Murilo. Porque é uma coisa que enriquece bastante o trabalho que você fez, e, ao mesmo tempo, você vai ver prismas que você não tinha percebido e que Murilo abre o entendimento para você. Ou seja, a leitura se torna de uma coisa que poderia ser muito linear, numa coisa fantástica, né? É assim que eu entendo que seria o melhor proveito que você poderia tirar dessa obra. Pois os mestres de Blavatsky, né, dizem que a assimilação desses conhecimentos deve ser lenta e gradual, como a digestão dos alimentos, né? Eu acredito que até para a gente não ter uma espécie de congestão psicológica, né? Porque é isso. E principalmente para nós ocidentais, né? Porque ele é um texto em outra linguagem. Nós estamos acostumados. A obra de Blavatsky auxilia muito, né, os ocidentais, porque ela traz longas explicações sobre os temas. Então nós estamos acostumados, né? A nossa mente ocidental é assim. Ela está acostumada com longas explicações e exemplos e analogias e assim por diante. E esses textos, né, são curtos, né, uma frase, quem entendeu, entendeu. E é isso, né. Eu acho que esse é um bom método. Jairo, tem algum, só para a gente finalizar o primeiro bloco, falta só um minutinho, tem algum sutra que você poderia trazer para nós, assim, só para a pessoa degustar e depois a gente continua o assunto?
Eu ia dizer, né, na realidade, pelas anotações aqui, que a literatura do Viveka ele vai se repetindo em conceitos através de pequenas mudanças, né? Vai o texto você vê, se você nunca leu, quando você for ler, você vai ver que muitas frases vão se repetindo, aquelas ideias vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, são repetições não exatamente iguais, idênticas. Então, faz uma repetição e acrescenta uma nova palavra, uma nova abordagem, mas sempre com a ideia central se repetindo, se repetindo, se repetindo. E é curioso esse aspecto, porque a literatura esotérica, dos textos sagrados, se você for prestar atenção, eles têm muito essa repetição. E essa repetição tem um sentido de ser, que é exatamente você, através daquela repetição, você vai adentrando aquele conceito na sua natureza e vai fazendo conexão com a sua intuição. Né? E, ao mesmo tempo, ela é repetida, mas não é repetida de uma forma igual. Então, acrescenta elementos que vão, sabe, quebrando essa cristalização mental que nós temos no nosso mundo, né, material. Então, ela vai fazendo esse trabalho. Inclusive, é um dos significados da palavra religião, né? A palavra religião, das possíveis origens da palavra é justamente reler, né? Então, o texto religioso tem essa característica, a pessoa lê os Salmos várias vezes, a pessoa lê o Bhagavad Gita várias vezes, a pessoa está sempre revendo, né, aquela fábula, aquela historinha que tem um profundo ensinamento, né, por trás. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Jairo Cavalcante sobre a obra Vivekachudamani, a Joia Suprema da Sabedoria, de autoria do Shankara, e com comentários do Murilo Nunes de Azevedo. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Jairo Cavalcante sobre a obra Vivekachudamani, a Joia Suprema da Sabedoria, de autoria do Shankara, e com comentários do Murilo Nunes de Azevedo. Jairo, para que quem esteja nos assistindo agora, nos ouvindo, consiga ter uma degustação, assim, da obra, né? Seria interessante, então, eu sei que você separou alguns sutras para trazer para nós, né? Então, acho que seria interessante para a gente assimilar realmente qual que é a linguagem, né? Qual é o teor desse texto. Exato. Como antes eu estava falando, né? Aquela questão da repetição, que o texto, né, que estava acompanhando, o texto ele é repetitivo, aquela coisa. E eu estava até querendo fazer um enfoque em relação à própria capa do livro, né? A capa do livro, ele tem uma joia, né? E até a questão do livro, a tradução do livro, do nome da Vivekachudamani foi traduzido como a Joia Suprema da Sabedoria, que até eu estava meditando em relação a isso, quem fez, claro que entendia o que significa isso, mas ele fez uma tradução, talvez para botar no nome, até por questões de estética, um nome ficaria muito comprido, então, mas o certo, eu acho que seria traduzir como a suprema joia do discernimento entre o real e o irreal, que é o que se traduz realmente como Vivekachudamani, que é você fazer a diferenciação, o que é verdadeiro e o que é falso, né? O que é real, o que é irreal. Então, a própria capa já mostra uma joia, né? E o que eu estava falando dessa questão da repetição exatamente tem a ver com essa ideia da simbologia da joia, o diamante, que é na tradição tibetana, né? Aquela questão de relacionar tudo com a joia, com aquela pedra preciosa, ela tem as facetinhas delas, né? Como aqui na imagem, né? Cada facetinha dessa. Então, o que é isso? A joia em si é a unidade, é o absoluto, é aquilo que não se pode se traduzir em palavras, para Brahman, Atman, todas têm relação com a mesma realidade, e cada facetinha dessa trabalhada é um ponto de visão, é uma face de uma realidade que é una.
E essa repetição dessas faces, ou a repetição dos sutras, trabalham da mesma forma, ou seja, é a ideologia, a ideia por trás é exatamente essa, né? Então, vamos aqui pegar alguma coisa que eu trouxe aqui em relação a isso. No texto é repetido várias vezes o aspecto ilusório do real, na conhecida visão de uma serpente, né, que nos provoca um terrível medo, e quando observada mais atentamente por aquele que quer ver, a visualiza como é, ou seja, como um pedaço de corda. Existe uma famosa... Essa é uma visão famosa, utilizada muito pelos circuitos esotéricos, de você distinguir entre o real e irreal, que é essa questão da cobra, né? Que é citada nessa obra. Não sei se tem em outras, mas nessa aqui ela se repete dentro do livro de várias maneiras. Ela vai se repetindo nesse mesmo caso, e o Shankara, o mestre, no caso, na voz de Shankara, recita essa mesma comparativo, né? E tem, por exemplo, aqui no Sutra, no verso 199, que é na página 83, diz o seguinte: enquanto perdurar esse erro, existirá essa ilusória conexão de congiva criada pelo falso conhecimento. A ilusão criada pelo erro de que a corda é uma serpente perdura somente durante esse período de erro. Quando a ilusão é destruída, nenhuma serpente permanece. É assim que ocorre. Ou seja, aqui esse sutra está falando exatamente dessa questão de quando a gente está na manifestação e linkado com essa visão do irreal, a gente se identifica com aquilo que é irreal. Mas a partir do momento que você vai adentrando nesse conhecimento, você percebe que aquilo é ilusão, ou seja, aquilo que aparentava ser uma perigosa serpente para você é apenas uma cobra. E isso ele repete muito desse livro aqui, né? Fala também repetidamente da essência das coisas reais, que é Brahman, citando várias vezes o exemplo do jarro de barro. Aí ele diz no verso 230, né, na página 93, o jarro que contém a água é produto do barro. Todavia, não é diferente dele. Sua natureza essencial permanece sendo o barro. A forma do jarro de água não tem existência independente, mas é apenas um nome gerado pela ilusão. Aqui esse sutra está mostrando exatamente essa realidade de a gente se conectar com o mundo das formas e se identificar com aquelas formas, mas a essência do elemento jarro é o barro. Esse barro é o elemento e é a única realidade, ele é o único real. O jarro é apenas uma forma no mundo da ilusão. Né? Tem uma outra aqui, até um sutra bem interessante, porque eu gosto muito de tarô, Charles, então gosto de estudar essas coisas, meditar em cima dos arcanos, né, essa coisa toda. Aí tem um que é muito interessante, que eu relaciono com o louco do tarô. É o verso 541. Aquele que é vestido com a sabedoria que está estabelecido no plano do conhecimento absoluto, quer ele vista roupas, ou seja, esteja vestido com as regiões do espaço, ou seja, entre parênteses, nu, vestido com as regiões do espaço é nu, ou envergue uma pele, erra pela terra como uma pessoa insana, o louco, né? Como uma criança ou como um fantasma. Aí mais na frente, um outro verso, o 543 no caso. O homem sábio comporta-se às vezes como um ignorante e em outras vezes como um letrado. Às vezes é tão digno como um grande rei. Em outras age como um lunático, perambulando. Certas ocasiões é gentil, se expressa bondosamente. E em outras, seu comportamento é visto como de uma serpente imóvel. Aqui é respeitado, lá desrespeitado, e não é conhecido em nenhuma parte. Assim vive feliz na suprema e eterna bem-aventurança em estado de sabedoria. Ou seja, se você meditar nesse sutra, você vai ver, se você tem um pouco de conhecimento de tarô, você vê exatamente a figura do louco, aquela carta que não é
dentro dos 21 arcanos, ela seria a 22ª, ou então alguns dizem que seria a carta 0, né, que não seria fazer parte mas que ela é a essência daquilo que não está manifestado, e que é parte de todas as coisas. Todas as coisas têm a sua origem nessa realidade que se traduz dessa forma aqui nesse sutra. Me remeteu um pouquinho, né, àquela frase da Helena Blavatsky, que diz assim que a mente é a assassina do real. Aí ela traz o alerta, ó discípulo, mate a assassina. Justamente porque a realidade, a natureza, podemos chamar como quiser, ela é sempre inédita, ela sempre se apresenta para nós de maneira inédita, porque, como dizem, né, o mundo está sempre em mudança e nós também. Então, a gente sempre está em contato com um mundo novo e uma pessoa nova está contemplando. Então, cada momento, ele deve ser... Aí vem a questão da meditação, da atenção no momento, né? Então, a cada momento, a gente deve perceber o mundo como ele se apresenta. E a nossa mente, ela busca referências no passado, em um mundo que já não existe, de uma pessoa que também já não existe, porque ela já se modificou, para trazer interpretações. Aí, por isso, né, ver uma corda, interpreta como uma cobra, né, uma serpente. Então, a nossa mente, ela assassina a realidade nesse sentido, de trazer interpretações, suposições que são irreais, né, embasadas no passado, em memórias, em conceitos, em preconceitos e assim por diante. Jairo, a gente está chegando perto do final. Você poderia trazer para nós, assim, alguma mensagem final que desse uma sintetizada, assim, para quem está tendo contato pela primeira vez com esses textos? Com certeza. Como a obra toda é aquela questão de você diferenciar o que é falso, o que é verdadeiro, né? Ou seja, que a essência de tudo é Brahman, né? Ou seja, Atma é Brahman, para Brahman é também Brahman. Tudo é aquela realidade una, né? Que nenhuma palavra, nenhum pensamento pode traduzir. É verdade assim. E então eu trouxe aqui para encerrar, fechar essa ideia, e no sentido maior do que a maior verdade, aquilo que transcende, que empurra a gente, vamos dizer, no pensamento para algo que transcende, porque a mente não capta, então a gente tem que transcender. Aí tem o sutra aqui quase no final, que são 581, então é o 574. Ele diz: portanto, essas duas, ou seja, a servidão e a libertação, as duas, são criadas por Maya, ilusão, e não existe em Atma, né? Atma ou Brahma, ou seja lá o que for. Como pode, então, algo limitante ser atribuído à suprema verdade, que, como o espaço, é indivisível, sem ação, calma, irrefutável, imaculada e sem segundo? Isso é uma pergunta. Aí, mais na frente, ele, para fechar essa questão suprema, como dada como a maior das verdades, a mais elevada, é o 575. A mais elevada verdade é que não existe nem restrição, entre parênteses, morte, nem nascimento, nem servidão, nem um adepto. Ou seja, nem sequer adepto existe. Entre parênteses, para auxiliar um discípulo. Nem alguém desejoso de libertar-se, nem o liberto. Isso é uma coisa para a gente meditar e ser simplesmente que, na realidade, aquilo não tem definição e nós somos unos com aquilo. A térrima realidade é que nós somos exatamente aquilo, traduzido nesse sutra aqui, que eu queria fechar essa fala nossa, né? Maravilha, Jairo. Gratidão pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Jairo Cavalcante sobre a obra Vivekachudamani, a joia suprema da sabedoria, de autoria do Shankara, em comentários do Murilo Nunes de Azevedo, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.